pra Vamos você. lá. Vamos pra nossa próxima notícia. Essa notícia, olha aí. Essa notícia é interessante. Olha, quer que eu leia? Vamos ler. Janja interrompe Lula em discurso e defende que mulheres decidam quando ter filhos. Esse título aqui, essa chamada aqui, ela diz muito pouco sobre o vídeo real que aconteceu, que foi inclusive na convenção do PT, agora no sábado passado, e foi muito bom. Temos o vídeo que acho que só vendo o vídeo para entender o que aconteceu mesmo, de fato. É uma coisa aplicada aqui na mulher que dura 3 anos. 3 anos a mulher não fica grávida. E é uma coisa milagrosa para a juventude, para a menina de 16 anos, 17 anos, 18 anos, para dar tranquilidade à família e não estragar o futuro dela. Porque uma jovem que fica grávida com 16 anos, ela vai jogar o futuro dela fora e nós temos que proteger. Eu estou dizendo isso, sabe para quê? Ela tem que ter filho quando ela quiser. Ela tem que ter filho quando ela quiser. Mulheres. Quem é que manda no país? Quem é que manda no casamento? Está muito claro. Mulheres e mulheres. Mulheres agindo. E aí, Oscar Filho, como é que você viu essa interferência da Janja ali com o presidente Eu acho que você precisa falar primeiro, porque eu ainda tô rindo. Vamos falar Eu não quero causar um mansplaining aqui, entendeu? Eu quero que você, mulher, fale você. Manda ver, você é mulher, não sei se você tem filho, mas manda ver. Não sabe? Ah, você tem gato. Não sei se você considera esse filho, né? Eu não tenho filho, mas a esquerda, ela costuma agir dessa forma em alguns momentos, né? Porque o presidente Lula, ele é muito dessa pauta das mulheres, muito dessa pauta do feminicídio, muito dessa pauta de proteger grávidas, né? De promover auxílio, inclusive, a algumas mulheres aqui no Brasil. Enfim, dependendo de suas classes sociais, a gente sabe disso. Violência contra a mulher também é uma pauta que ele levanta sempre. E aí, quando a gente vê naquele momento, exatamente o momento que a gente precisa de uma fala do presidente Lula, ele escorrega em relação a isso, em relação à gravidez da mulher. Só que... Escorrega? Ele escorrega, ele dá uma escorregada. Escorrega? Escorrega, porque o que ele fala? Ele fala justamente, entendeu? Que a mulher se engravida aos 16 anos... ela acaba com o futuro dela. E aí a Janja vem e fala, a mulher engravida se ela quiser. Porque, na verdade, entendeu? Uma mulher que engravida aos 16 anos... feminista. Não é. A questão é a seguinte, a questão é a fala dele, que a gente sabe que é uma fala antiquada, entendeu? Mulheres engravidam aos 16 anos. A fala dele deveria ser outra, Você acha entendeu? mesmo? De verdade? Muitas mulheres engravidam aos 16 anos. Não. Sim, claro. Tu falou que você acha que ele tá errado em falar isso? Eu acho que verdade? ele poderia ter utilizado palavras melhores em relação a isso. Poderia ter falado, mulheres de 16 anos que engravidam, elas merecem respeito, o mesmo auxílio, o mesmo conforto, por mais que elas derrubem uma parte da vida delas, elas percam uma parte da vida delas em relação a estudo, porque a gente sabe que realmente perde, elas contam com o auxílio do governo, entendeu? E todo o auxílio de um SUS, de um sistema único ali de saúde, para poder amparar essa mulher. E aí a Janja veio e falou, opa, essa fala é o que você faz aqui às vezes comigo. Você acha que faltou um chantilly em cima da fala do Lula, então? Faltou Você sabe aquilo que a gente faz aqui? Olha só, calma, aquilo que você tá falando precisa prestar atenção, entendeu? Vamos ver, É isso que a Janja faz. Ela coloca um olhar e fala assim, Lula, pera lá. Entendeu? Isso que você está falando pode soar mal para as mulheres de 16 anos que já engravidaram, para as mães de filhos de 16 anos que já tiveram seus filhos, entendeu? Mas sabe um problema que eu vejo muito aqui no Brasil? Que é o seguinte, você fala uma coisa, aí você fala a coisa, ou você escreve a coisa, aí você deixa ela em negrito. Aí você sublinha ela, aí você faz uma rodela em volta dela, aí você coloca um monte de flecha, tudo pra dizer claramente o que você quer dizer. Eu entendi perfeitamente o que o Lula quis dizer aqui, e eu não acho que ele falou nenhum absurdo. O que ele falou basicamente é o seguinte, uma menina que engravida aos 16 anos, num geral, não sabe exatamente ainda o que é a vida. E nenhum cara, tá? Não quer dizer que é uma questão de homem ou mulher. Um cara que engravida alguém aos 16 anos também não sabe exatamente o que é a vida. O que significa ter um filho aos 16 anos? Muito provavelmente, essa adolescente, ou enfim, quase adulta, não tem uma vida adulta ainda, não tem, financeiramente ela não consegue lidar com uma família. Isso é muito claro na fala dele, eu entendo perfeitamente. Então, assim, a gente já vir corrigir ele nisso, tipo, a mulher pode fazer o que ela quiser. Claro que a mulher pode fazer o que ela quiser, mas aos 16 anos, será que não tem alguém ali que possa coordenar um pouco pra aconselhar ou alguma coisa assim? Porque uma pessoa de 16 anos talvez entenda perfeitamente o que ele tá falando aqui. Tudo bem. Porque, assim, então, assim, uma pessoa que de 16 anos, inclusive, vota, né? Então fica uma fala meio que esquizofrênica pra mim, porque
Por que ela precisa falar isso na frente pra ele, corrigindo ele, na convenção dele, sabe? Como se ele estivesse falando um grande absurdo. Eu vou te falar pra mim, me mostra muito mais uma vaidade da Janja de querer aparecer dessa forma que ela gosta. Ela quer aparecer. Ai, o Lula aparece, eu quero aparecer com ele também. Lembra quando aconteceu o negócio do Xi Jinping? Lá, da questão da... Lembra que ela foi lá e depois ela falou lá na reunião, isso causou um incidente diplomático, e depois o Lula vem e fala assim, não, na verdade a Janja ela foi lá e desmentiu ele também na frente de todo mundo. Eu falei, mas peraí, por que essa mulher tá desmentindo o marido? Primeiro, tá desmentindo o marido, e segundo, tá desmentindo o presidente da República. E mais uma vez acontece isso, na frente de todo mundo. Eu acho que é interessante que parece que tem um incidente diplomático dentro da casa deles. Porque, sei lá, eu acho esquisito essa atitude. Não acho uma atitude de equipe, entende? Eu acredito, entendeu? Eu acredito que... eu entendo a sua fala em relação às mulheres. Eu entendo a sua fala em relação às mulheres de 16 anos, entendeu? As mulheres que, enfim, não têm um preparo para ser mães aos 16 anos, que estão passando ali por um momento escolar, um período escolar, entrando na faculdade, as que podem também aqui nesse país. Mas ela fala e ela pede esse olhar nesse momento para o presidente Lula do tipo de mulheres que já têm filhos. Imagina as mães de meninas que já possuem filhos que tem filhos ali, filhas que engravidaram com 16 anos, entendeu? Essas mães, ao ouvirem isso, entendeu? Elas ficam, poxa, como é que faz, entendeu? Eu não tô sendo incluída nessa história. Por quê? 16 anos, engravidar com 16 anos é uma doença, ela olhou como um lado, entendeu? Que pode, inclusive, prejudicar ele nas pesquisas eleitorais. Porque ele não fala também de mulher? Ele também não é essa pauta feminista, essa pauta da mulher que a gente tá falando aqui no nosso programa, entendeu? Ela teve medo também disso ser sensível em relação às pesquisas eleitorais para ele. Você acha que ela estava protegendo ele? Ela protegeu. Eu acredito que sim. Eu acredito que ela protege ele fazendo isso. Ela não quer envergonhar exatamente, ela quer corrigir falas um pouco retrógradas do presidente Lula. Não, envergonhar não. Ela tenta corrigir algumas falas do presidente Lula. Essa não é a primeira vez, entendeu? Eu não diria envergonhar, mas Janja, você não acha que ela pode querer aparecer mais do que ele ali, né? Tudo bem, mas aparecer mais que ele é impossível, porque ele está em cima de um palanque, em cima de um palco falando. Impossível não, tanto que a gente tá falando dela Tudo bem, mas ela fez essa pontuação, esse apontamento, entendeu? Mas ela não consegue tirar ali o brilho que ele está fazendo ali naquele momento. Ela faz um apontamento preocupada com essa fala do presidente Lula, que por sinal eu não concordo. Eu concordo sim com a parte de que esse olhar de que uma menina de 16 anos engravidar, realmente não é legal, não é fácil. Mas foi isso que ele falou. Tudo bem, mas precisa ter uma fala um pouco mais ponderada, entendeu? Precisa ter uma fala um pouco mais regulada. Mas você acha que não foi ponderado? Sério mesmo? De verdade? Não, eu acho que poderia ser diferente. Eu acho que as meninas de 16 anos que engravidam, mesmo as que engravidam, que a gente sabe que não é um período bom, que a gente sabe que é um período escolar, que elas estão saindo desse período, entendeu? Que elas têm muito a aprender, mesmo as que engravidam, entendeu? Mas acho que ele foi super razoável, ele não foi radical. Ele falou numa boa, dá pra entender perfeitamente. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Mas é que todo mundo cobra tanto, né, o que a direita fala, a gente quer cobrar o que o Lula fala também, a gente precisa cobrar. O que seríamos nós? Vem cá, agora primeira vez que eu tô chamando essa câmera. Olha, vai lá. Então, o que seríamos nós deste programa, entendeu? Se a gente não apontasse o que um candidato tá fazendo. O que seríamos nós? O que seríamos nós? Entendeu? Porque assim, é o que eu falei, vou falar mais uma vez nesse programa, entendeu? A gente vai caminhando pro final daqui a pouco, vou falar mais uma vez nesse programa. A gente fala, entendeu? Que muitos programas não estão falando neste momento, entendeu? O que o jornalismo faz, entendeu? Se não puder apontar um candidato, se não puder apontar alguma fala do candidato. Então sim, eu acho que a gente tem que trazer essa fala, porque eu também não vi em muitos jornais, novamente estou falando, não vi em muitos jornais essa notícia. Olha aí. Entendeu? Então tudo bem, eu entendo o que você falou, dá para entender o que ele diz, mas poderia ter um contexto melhor sim do presidente Lula, e eu quero sim rechaçar aqui que essa fala poderia ser um pouco mais comedida, um pouco melhor. Não, pra mim foi poderia tudo bem. Sim, poderia ser um pouco